começar então um bate-papo aqui hoje. Nós estamos com uma excelente tributarista, nossa amiga, parceira aí de muitos anos aí, Franciele Fornara. Olá. Vamos bater um papo hoje sobre tributação, sobre gestão e o que tiver que vir aqui na mente, a gente vai bater um papo. A gente está nesse mundo empresarial aí, vemos muitas coisas no dia a dia, coisas que às vezes até a gente nem acredita, né? Mas... mais coisas que a gente não acredita do que a gente acredita, na verdade, né? Então, tem muitas situações que nós que estamos aí no dia a dia visitando empresa todos os dias, há situações que nós nem acreditamos que os empresários fazem, por exemplo. E muitos empresários não têm medo de muitas coisas, né? Fazem algumas situações na gestão, principalmente na parte tributária, que eu vejo muito no dia a dia, empresários que vão para o risco mesmo, mas eles nem conseguem entender o tamanho do risco que eles cometem em algumas situações que eles estão fazendo no dia a dia, né? Eu como contadora já fico assustada. Eu acredito que você, que é contador e advogado, deve ficar mais assustado ainda, né? Mas sim, eu acredito assim que ao longo dos anos a gente acreditava que isso ia melhorar, né? Sim. Mas na verdade não, o que a gente vê é que realmente ainda, principalmente os pequenos, eles ainda trabalham no risco, né? Muito risco, né? Muito risco. Não tem, às vezes eles não têm noção do tamanho desse risco, né? Não tem noção alguma. E assim, quando a gente vai conversar com eles, principalmente na parte da consultoria, eles falam, mas não é arriscado? Não. E às vezes está trabalhando mais Já no está, risco, né? do que quando a gente vai falar da oportunidade. Não, o que você faz é muito mais arriscado do que a oportunidade que a gente está levando para ele, né? E é bom você tocar nesse assunto, porque antes de vir aqui para a gente conversar um pouquinho, nós estávamos fechando um planejamento tributário de uma empresa distribuidora de cosméticos e tal de Curitiba. E esse empresário está com 8 CNPJs, tudo no Simples Nacional, e está no CPF da mãe, do pai, do tio, do irmão, então já faltou família para colocar no nome das empresas, né? E nesse projeto de planejamento nós chegamos num conceito de que se fizesse uma junção disso, uma distribuidora no lucro real, tudo centralizado, matriz e filial, praticamente cessaria o risco fiscal, mas ele trabalharia num regime que para ele é novo. E muitas vezes ele não conhecendo esse regime, para ele é como se fosse algo assim mirabolante, que vai trazer mais trabalho para ele. Então muitas vezes o empresário tem isso, né? Ele desconfia muito do lucro real, acha que é uma coisa muito trabalhosa, mas na verdade não é. Traz para ele um benefício no dia a dia, né? Principalmente na centralização das operações, né? Exatamente. E tem muitos empresários que pensam que às vezes o Simples Nacional é mais vantajoso. Sim. E não necessariamente é mais vantajoso. A gente precisa avaliar várias coisas, a atividade. Nem sempre, dependendo da atividade, o Simples é de fato mais vantajoso, né? Justamente. A gente pode até dar um exemplo, supermercado. Então. O lucro real é mais vantajoso do que estar no Simples Nacional. Justamente. Então, precisa ser avaliado. Cada caso é diferente. Sim. Né? E para alguns segmentos, né, Fran? Por exemplo, assim, nós trabalhamos muito na área tributária, então, para algum segmento nós já sabemos, né? Por exemplo, assim, isso aqui se encaixa isso, para aquele se encaixa aquilo. E quando nós chegamos muitas vezes para visitar, você falou agora de supermercado, um supermercado que está no Simples Nacional, você chega e fala assim, olha, você está no regime errado. Aí o empresário fala assim, como que você sabe que você nem olhou minhas operações? Eu falei, eu sei porque eu já conheço o seu segmento, né? Então, nós que estamos muito nessa área tributária, nós já temos aquele feeling de saber que aquilo é bom ou não para o empresário também. Exatamente. Mas, uma outra situação que eu vejo, como ele sempre esteve com uma orientação tributária errada, por 20, 30 anos, ele tem aquilo como se fosse verdade. E aí, quando chega alguém falando algo diferente daquilo que ele sempre teve, vem essas dúvidas, né? Vem. É porque, assim, o empresário, ele tem o contador e o advogado como alguém de muita confiança. Sim. Então, realmente, e deve ter. Deve ter, né? Deve ter. Quando você trabalha com alguém ali por 10, 20, 30 anos, realmente você tem que ter alguém de confiança. Então, realmente é muito difícil, né, você
receber alguém de fora Sim. com um olhar diferente, que traz uma ideia diferente e fala, poxa, eu tenho que acreditar nisso, né? Então, você também tem que tomar cuidado com a escolha Sim, importante. de um parceiro, de um novo parceiro, de uma Sim. consultoria, né? Eu sempre falo, né? Quando você vai escolher alguém para fazer uma tratativa dentro da sua empresa, você tem que ter um Você olhar é clínico para aquilo que você está para trazendo, aquilo né? que você está trazendo para dentro da sua casa, E né? A aí sua já- empresa é a sua casa, então... Justamente. E eu já aproveito esse gancho que você dá. Inclusive, alguns trabalhos que nós já fizemos, quanto de crédito que você já encontrou em contabilidades ou de trabalhos tributários que não estavam bem feitos, né? Sim, Tanto no com regime certeza. tributário do real, ou presumido, ou simples nacional. Então, o que eu percebo muito, né? O empresário ele também tem que se abrir para as novas possibilidades, né? Sim, exatamente. Eu ouço muito isso, mas eu já estou com meu contador há 20 anos, né? Como é que eu vou fazer para mudar de contabilidade? Não é o fato de mudar por mudar, é você trazer uma nova ideia, uma nova gestão para o seu negócio. Então, eu vejo muito isso na maioria dos planejamentos tributários que nós fazemos, nós conseguimos reduzir o percentual do markup tributário que vai no produto do nosso cliente. E ali ele tem a possibilidade, ou ele coloca isso na margem de lucro, ficando no bolso dele, ou ele repassa isso por um preço e ganha mercado, né? Então, eu percebo muito isso, né? Que deve haver um olhar mais aberto para novas possibilidades também, no meio do empresariado como um todo, né? E assim, né, tem diferença, né, quando você quer mudar de contabilidade para você escolher uma consultoria tributária, por exemplo. Porque mudar de contabilidade é quando realmente você olha para sua empresa e fala, eu preciso mudar, eu quero crescer, por exemplo, e a minha contabilidade ela não me atende mais, né? Digamos, já chegou ali no limite do que ela realmente poderia me atender. E tá tudo bem, Sim. né? Tá tudo certo. Às vezes, quando a empresa vai crescendo, ela precisa de fornecedores também que acompanham esse crescimento. Que acompanham esse crescimento. E, ok. Já a consultoria, ela tem que olhar para o escritório de contabilidade que atende aquela empresa como, de fato, um parceiro, né? Não é para enxergar erro, ou o seu escritório é ruim. Não, Justamente. o seu contador ele vai ser o meu parceiro. Eu vou identificar uma oportunidade que talvez o seu escritório não consiga enxergar e está tudo certo também. Ou por questões mesmo operacionais do próprio escritório, né? O escritório está ali olhando, às vezes, burocracia Isso, e não consegue atender aquela demanda de consultoria e ok também. Né? Então, assim, são coisas distintas e está tudo certo. Sim. Né? Há escritório de contabilidade que atendem apenas empresas do Simples Nacional. Há outros escritórios que já têm um outro segmento, então faz parte do negócio de cada um, né? Isso aí. Eu percebo muito isso, por exemplo, alguns tipos de empresas, por exemplo, que estão no regime tributário do Simples Nacional, estão com aquele prestador de serviço, com aquele profissional, porque ele só atende Simples Nacional. Mas daí chega um momento que a empresa precisa sair do Simples e aquele profissional já não atende. E está tudo bem, porque aquele é o segmento que ele atende, o regime tributário que ele mais entende. Ele é especialista naquilo, isso, né? Justamente. Então, essa mudança de profissional contábil, ela vem justamente pela uma necessidade de próprio crescimento da empresa, de evolução do negócio. Né? De evolução do negócio, Então, tudo exatamente. Bem, né? Porque assim, eu penso que a empresa, ela não abre para ficar ali num determinado faturamento, né? Penso eu que ela abre para crescer, para expandir, né? sei lá, para chegar um momento, vender ou ter um outro sócio, um fundo expandir, de investimento, enfim. Virar franquia, enfim, né? N situações. Sim. Mas não fica pequena para sempre. Eu acredito nisso também, né? Eu acredito que nenhum empresário, quando começa um negócio, ele pensa em ficar daquele tamanho. Ele quer crescer. Ficar com o mesmo faturamento, justamente, né? Ele quer sempre evoluir. E, na verdade, essa questão da evolução é pelo próprio sentimento do empreendedor, de ele falar assim, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de crescer, eu sou capaz de conseguir. E ele vai, né? Ele vai. Uma vez eu conversando com um sócio, ele falou assim... o empreendedor pode ter de qualquer dificuldade. Ele vai quebrar 2, 3, 4, 5 vezes, mas ele tem o espírito de empreendedor. Então ele vai voltar. De uma certa forma ele vai voltar.
Então é isso, eu penso justamente isso, né? O empreendedor sempre vai estar buscando novas oportunidades, né? Exatamente. E eu penso que nós, como contadores, a gente não pode ficar naquela mesmice de só entregar burocracia. Feijão com arroz, né? O feijão com arroz. Eu sei que é difícil porque hoje a exigência para isso é muito grande, né? Sim. Cada hora surge uma declaração nova, um negócio novo, que a Receita vem lá e enfia a goela abaixo da gente pra gente fazer. E às vezes é a mesma coisa. Que já tem na outra declaração. Já tem na outra declaração e ok. Mas eu penso que a gente também tem que evoluir nesse sentido para entregar algo a mais para o cliente. Isso, é uma E contabilidade. um outro detalhe, né? A questão ali da concorrência em relação a honorários. Eu penso Esse é sofrido. que esse é sofrido, né? Acho que você pode falar melhor esse é do que eu, mas assim, eu acho que a gente precisa melhorar também nesse sentido, né? Sim. Porque é uma situação complicada. É difícil, então você chega muitas vezes em uma empresa que ela paga, vou jogar um exemplo qualquer aqui, ela deveria pagar, por exemplo, R$5.000 de serviços contábeis e tal, mas ela está pagando R$800. Como é que você vai entregar um trabalho de qualidade para uma empresa daquele porte por esse valor que estava sendo cobrado? Então, é claro, você não pode esperar algo bom por um valor baixo que você paga. Você tem aquilo que você recebe, né? Sim. Então, é mais ou menos nessa estrutura. Então, acho que nós mesmos, contadores, profissionais dessa área, nós temos que valorizar mais o nosso passe, né? Exatamente. Eu acredito que aí tem uma história, né? Se a gente pegar uma história da nossa profissão da contabilidade, nós vamos ver que está modernizando agora. Porque antigamente era muito arcaico a coisa, né? Era arcaico e acredito que a gente ainda está não sei, talvez no 50-50, Pode ser, talvez né? até Sim. menos, mas eu acho que a gente precisa melhorar nesse sentido, na valorização da nossa própria profissão, para que a gente consiga que o cliente valorize o nosso trabalho, porque a gente tem essa dificuldade, né? Do cliente valorizar e entender a importância do nosso trabalho. Porque hoje eu penso assim, o que eu vejo é que o cliente pensa que o nosso trabalho é assim, entregar a declaração do fisco e mandar guia para eu pagar. E não é isso. O tanto de informação que a gente pode entregar para ele, que a gente deve entregar para ele, né? Que faz sentido para ele no dia a dia tomar uma decisão que tomar uma decisão importante, né? Esse é o nosso trabalho, né? Mas eu acho que isso acaba não correspondendo. Né? Eu faço sempre uma comparação assim, né? Sabe aquelas lojas de souvenir, onde é que tem aqueles bonequinhos das profissões? Sim. Se você pegar o bonequinho do contador... Quando tem, né? Quando o bonequinho do contador é aquele cara baixinho que usa um óculos que tá meio Carequinha. careca, que ele usa um suspensório, aquela calça. Por quê? Porque é aquele estereótipo que a sociedade tem do contador. E isso não pode acontecer. Aí você vai pegar um souvenir, um bonequinho do engenheiro é diferente. Se você pegar um bonequinho do médico, do advogado, é totalmente diferente. E o contador, um bonequinho largado. Cara, isso não pode. Não pode. A gente precisa mudar isso. Tem que mudar isso aí. Então, com o tempo isso vai acontecer, né? Então, assim, as gerações novas... Eu tô percebendo assim, talvez nos últimos... Não sei se entre 5 e 10 anos, essa nova geração de contabilidade, de contadores que estão vindo, talvez eles estão vindo com uma cabeça mais aberta, uma cabeça mais moderna, né? Mas essa história é muito longa, né? Ela não vai conseguir mudar essa cultura de uma hora para outra, né? Tanto que quando eu falo que eu trabalho com consultoria, as pessoas pensam que eu sou advogada. Ô, doutora, não, eu sou contadora. Para você ver como já tem um preconceito. Já tem isso daí. Por quê, né? Então, a gente precisa mudar isso, né? Precisa. Esses dias eu fui visitar uma empresa e aí o empresário me mostrou lá um documento de uma tal consultoria que faz recuperação tributária. Aí nós fomos ver, essa consultoria ela era tão especializada que, na verdade, ela fazia redução de receita para ter aí os créditos tributários, pagamento a maior pelo fisco e tal. Não sei se você já viu isso, né? Mas também é um problema isso para as empresas, né? Muitos profissionais chegam
que se dizem profissionais chegam, né, esses empresários, e o empresário não é obrigado a saber daquilo e ele acaba acreditando nesse tipo de coisa, né? Sim, existe muito, né? A gente tem visto muitos casos de fraudes tributárias. Direto, a gente vê aí, né, em reportagens de consultorias que fazem esses trâmites aí, né, de ir lá e mudar a apuração das empresas para inventar um crédito tributário e aí depois quem recebe a autuação, quem tem que pagar ali com multa e juros é a própria empresa, né? O que eu falo sobre isso é sempre que consultorias, tem várias, tem boas, tem ruins e sempre existiu e sempre vai existir. O cuidado que se deve ter é, sempre que você receber uma consultoria, sempre tomar o cuidado de olhar o histórico, né, dessa consultoria, né? Muito importante. Tirar as referências, né? Pegar referências, não entregar assim, né, de bandeja o trabalho para ser feito. Então, assim, sempre procurar realmente pegar as referências, conhecer o trabalho, antes de fechar o negócio. Olhar bem o contrato, isso é muito importante, porque, infelizmente, tem muito isso aí no o mercado está cheio de picaretex, que a gente chama, né? Tem muito. Então, os empresários precisam tomar muito cuidado mesmo em relação a isso, tá? Pois é. E é uma situação que ela tem acontecido cada vez mais, viu? Tenho visto muito aí. Inclusive, tive mais um caso com um cliente nosso essa semana passada, mas nós conseguimos mostrar para ele que aquilo era uma fraude. Então, esse se saiu bem até porque não contratou. Mas essas consultorias estavam lá pressionando para fechar logo esse contrato, né? E depois, quem sabe, sumir também no mercado, né? Eu peguei um caso hoje de uma empresa de informática. Empresas de informática, elas podem, elas estão no regime lucro real, mas o PIS e COFINS, elas tributam pelo regime cumulativo, né? E aí a empresa fez um estudo e identificou créditos de PIS e COFINS, mas no regime cumulativo você não tem crédito. Pois é. 1.500.000 de crédito. Falei, mas esses créditos não existem. Porque se é regime cumulativo, você não tem direito a crédito, né? Então, realmente, existem os picaretex. E quando chega com um número desse na frente do empresário... os olhos brilham. Com certeza. Caramba, eu tenho 1,5 milhão de crédito. Não, você não tem 1,5 milhão de crédito. Vamos imaginar que a empresa vendesse 500 mil por mês, ela teria 3 meses de faturamento que poderia voltar para o caixa. Esse assim, talvez é o primeiro ponto que o empresário olha, né? Nossa, tenho todo esse dinheiro que pode entrar no meu caixa. Então isso pode ficar assim, uma coisa maravilhosa no primeiro momento, mas que depois as notificações começam a chegar, né? Começam a chegar. E aí, magicamente, essas consultorias somem. Elas somem. A hora que essas notificações chegam, né? E isso é mais preocupante, porque elas pegam os honorários e somem. Nunca mais nem descobrem onde é que está o endereço, né? Não sabem nem onde estão. Então, e tem que tomar cuidado. Bons, hein? 40%. Não é qualquer percentual, né? Um percentual bom. Quase metade. E é incrível que sempre são créditos muito altos. Não é coisa de 30 mil, 40 mil, são milhões em créditos. Então, realmente tem que tomar muito cuidado. E aí, o que acontece? Essas consultorias, elas acabam aproveitando de uma pequena falha do fisco também, né? Porque, assim, o fisco paga, mas não quer dizer que o pagamento já está auditado e homologado e correto, né? Sim, exatamente. Isso é um outro cuidado que precisa ter, né? O fato da Receita fazer o pagamento não significa que ela não vai em algum momento auditar. Ela tem os 5 anos ali para fiscalizar e tudo mais. Então, em 5 anos ela pode sim questionar, né? O que precisa ficar claro é, se ela questionar, aquele crédito é devido ou não, né?
Então, é isso que tem que ficar claro para o cliente. Tem que tá? estar com um embasamento ali forte para que aqui demonstre que aquele crédito realmente existiu, né? Existiu e é devido e tá tudo certo. Certo, né? né? São coisas que nós vamos vendo no dia a dia que às vezes, assim, digamos que da nossa profissão 99% é bom. Mas tem aquele 1% ali que às vezes decepciona, né? Exatamente. Mas sempre faz tem. parte. Faz Mas parte. toda profissão tem isso, né? Toda profissão tem isso, não tem jeito. Eu falo que quando o cliente pergunta, mas tem risco? Tudo que você vai fazer dentro da área fiscal tem risco. Tem risco. Você pode errar um NCM, você pode errar uma alíquota. Sim. Não é porque você está fazendo errado porque quer. Às vezes você erra pela quantidade também pela quantidade de informações. Então, às vezes me perguntam, só o pequeno erra? Não, o grande também erra. Às vezes o grande erra mais que o pequeno. Justamente. Se nós formos ver os processos tributários que existem, os grandes possuem muitos processos tributários, né? Muitos. Então, são situações que realmente pode acontecer, né? Pode acontecer. E acontece. Enquanto o pequeno erra porque ele não tem condições de contratar pessoas para fazer, o grande erra por causa do volume. Por causa de volume. É muito grande mesmo. É muito grande. O que acontece é que os grandes, eles conseguem ter um controle, um processo, uma gestão internamente que o pequeno não tem, né? E o grande, geralmente, ele já está mais dentro da legislação e ele consegue bater de frente ali com a Receita, ele consegue ter jurisprudência, enfim. Um corpo jurídico. Ele consegue enxergar teses e usar isso a favor dele. Sim, o pequeno, né, como você falou, 8 empresas. Então, ele acaba ainda tendo essa dificuldade, né? Então, o grande, ele já está mais preparado para trabalhar com esses erros quando tem prevenções. O pequeno ainda não. E hoje nós vemos, por exemplo, assim, nós hoje vemos, tanto no nosso setor da contabilidade, quanto qualquer setor, os empresários reclamam muito, né, que não tem pessoas que trabalham, hoje o mercado de trabalho está de uma forma mais diferente do que era, talvez há 10 anos, né, então, eu considero que, assim, a faculdade, o curso de contabilidade, talvez seja um dos melhores que existem. Não é porque eu sou contador e tal, você também, mas eu vejo que é um curso que realmente traz uma bagagem muito ampla para a gente no dia a dia de conhecimento na área empresarial, na área financeira e assim vai, né? O que você tem visto em relação a colegas ou pessoas que estão hoje pensando em fazer contabilidade? O que você dá aí de sei lá, talvez uma palavra assim para incentivar para fazer ou não fazer? Não, tô brincando. Eu penso que contabilidade você tem que realmente gostar, né? A gente sabe como é difícil. Não, acho que qualquer profissão, né? Sim. Mas o que eu penso da faculdade de contabilidade é uma faculdade muito teórica e que, de fato, você vai aprender no dia a dia. É fazendo, é praticando. Então, a minha dica se você escolher contabilidade, entre na faculdade e já comece a trabalhar na área. Sim. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Independente do que você vai escolher lá na frente. Se eu quero abrir um escritório, ou se eu quero ser auditor, ou se eu quero ser perito, ou se eu quero, fazer concurso, não importa. Começou a faculdade, entre na área. Justamente. Comece num escritório, comece numa empresa, não sei. Pelo menos para mim, fez toda a diferença na minha carreira. Para mim também. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero falar direto para a câmera agora. Você aí que tem o seu doutorado, olha bem para mim que eu vou falar agora. Esse seu título de doutor, você pode sair da faculdade, você pode estudar 30 anos e conseguir o seu título de doutor.
Se você não souber a prática, meu amigo, não adianta você apresentar esse currículo para nenhuma empresa, entendeu? Então, o seu título de doutor, ele significa muito pouco lá no dia a dia. As pessoas e as empresas querem resolver problemas, elas não querem ver o seu currículo, né? Então, muitas vezes eu vejo isso. Na prática, as pessoas com um currículo excelente de faculdades, pós-graduação, mas não resolvem problemas. Isso aí. Né? Então não adianta nada um currículo cheiroso, pintado, mas e aí? E a solução? Exatamente. Da mesma forma que às vezes eu vejo pessoas que estão no escritório e não tem uma, né, começa lá como um auxiliar e aí depois entra na faculdade, né? Sim. E não tem a base, né? Então. Ou às vezes, né, eu que já trabalhei em empresa, e às vezes você tem que fazer reuniões com pessoas de outras áreas que não tem uma base ali do contábil, a dificuldade que tem de entender por que às vezes você tem que fazer diferente daquilo. Então, a importância de você saber que sim, você precisa da teoria, né? Para você também tomar uma decisão. Por isso que eu falo, comece a faculdade, faça ali com firmeza, entenda a teoria, mas entre de cabeça ali também na prática. Para te dar segurança, né? Para te dar segurança, unir os dois, porque não adianta, ali no dia a dia é dinâmico, né? É dinâmico. Uma decisão que você toma numa empresa é diferente da decisão que você vai tomar em outra. Justamente. A base é sempre a mesma, mas as decisões são diferentes. Então, não tem jeito. Só o doutorado realmente não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Então, são situações, né? São situações. Agora, exatamente. por exemplo, assim, voltando aqui na área tributária, algumas teses tributárias, né, que nós temos aí que são bastante conhecidas e tal. Hoje você vê que nós vamos ter uma reforma daqui a pouco, já está aí, mas vai começar a entrar em vigor daqui a um tempo. Mas muitas teses tributárias que tem hoje, né, essas teses vão acabar com o tempo aí não existindo mais também, né? Essa é a ideia, né, da reforma tributária. Esse é o plano. A gente não sabe de fato se é isso que vai acontecer, né? Tem muita água para rolar ainda. Por exemplo, a reforma, o início dela vai ser em 2026. Mas ainda, pelo menos para mim, está muito preocupante, porque a gente já vai entrar em abril e eu não percebo uma movimentação acelerada das coisas, né? Dá a impressão que todo mundo está esperando um pouco ainda, né? Tá todo mundo, me parece muito travado, né? Não sei se por trás as coisas estão rodando de forma acelerada, mas é preocupante. Eu lembro, foi na época não sei. das implantações dos SPEDs, né? Vou falar do bloco K especificamente. Quantas prorrogações nós não tivemos, né? Para a implementação de bloco K e tal e coisa. E todo o movimento que a engenharia de software tem que fazer para que os sistemas estejam preparados para isso também, né? Exatamente. Então não é tão simples assim. Não é tão simples. E aí, eu não sei qual é a movimentação, por exemplo, tem empresas testes? Né? Porque na época dos SPEDs tinham, né? Tinham as empresas testes, elas iam rodando. E-social, também com empresas testes. E-social, né? tinham as empresas testes, depois eles foram fazendo, né? Por etapas ali. Por etapas, foram liberando. Então, não sei, tá tendo isso? Tá mais no off? Então, me parece que... Tá um pouco que a gente não consegue... Tá no obscuro, né? Nós não conseguimos entender ainda como é que tá esse movimento, né? Tá obscuro, então... E qual vai ser a alíquota de fato, né? Alguns falam 25, outros falam 27, outros falam 28... Que, na verdade, ninguém sabe nem quando vai pagar isso aí. Aí tem alguns perfis de Instagram, né, soltando cálculos, mas tá tudo muito incerto. Eu acho perigoso ficar soltando coisas ainda, né? Eu também tenho essa opinião, porque assim, se você vai pegar hoje cálculos que estão por aí, que são superficiais ainda, né? Muito. Então,
Como que você vai fazer um planejamento tributário hoje para uma empresa para daqui 2 anos? Você não consegue. Como é que você vai fazer um planejamento tributário para uma empresa que vai operar isso a partir de 2027? É outra legislação, é outro modelo, são outros cálculos, né? Então, para a área tributária, vai ter um momento de corte, eu acredito. Aqueles profissionais que vão estar mais preparados, que conseguem realmente buscar uma melhor qualificação, que já sabem entender a base que você falou agora, esses profissionais vão estar muito na frente. Né? Vai ser a hora de separar homens de meninos, né? Vai ser isso aí, né? Vai ser a hora. Então eu acredito também. E vou te fazer uma questão, vou te falar uma questão assim, lá em 2007, quando começou a questão mais da digitalização, muitos escritórios de contabilidade daquela época, eles foram vendidos. Foram vendidos porque a equipe, o contador, não estava preparado. E ele preferiu vender o escritório porque ele não ia conseguir entregar o produto. Então, eu acredito que agora também vai ter mais um momento de corte. Será? Eu acredito que sim. Vai ter mais um momento de corte. Porque tem muitos contadores que já são mais da velha guarda, que talvez eles não querem mais mesmo estar estudando novamente, né, se especializando. Então, eu acredito que aí vai ter mais um momento de corte, viu? Talvez surja uma oportunidade aí para quem está começando agora, né? vai surgir. E uma boa oportunidade, né? Eu lembro da época do Simples Nacional, que foi uma ótima oportunidade, que foi a época que eu estava ali começando, que foi 2005 para 2006. Então. 2006 foi a legislação. Para mim foi uma ótima oportunidade, porque eu entrei na faculdade em 2005, nossa, falando datas aqui, mas para mim foi sensacional, porque antes eu tinha que aprender a ler, era Simples Federal, Simples Estadual, aí tinha que separar até eu entender tudo aquilo. A hora que entrou o Simples Nacional, quem já fazia, achou aquilo horrível, mas para mim aquilo foi ótimo, porque para mim era algo novo, entendeu? Algo novo. E você já entrou com a mentalidade daquilo, né? Daquilo, então para mim foi, nossa, foi perrengue? Foi, porque não era digital como era agora. Tinha que ir lá, enfrentar a filinha lá na Receita Federal, tinha que pegar a legislação, imprimir, para, né, ler na munheca ali, na mão. Sim. Mas, para mim, falou, caramba, novo, esquecer aquilo. Tira aquilo e vamos para a nova fase. Então, ok. Então, para quem é novinho na área, já vai pegar uma coisa nova. Sim. Então, realmente... Eu também tenho essa opinião, que eu acredito que vai ser essa oportunidade mesmo, né? É uma ótima oportunidade. Agora, uma questão também interessante é assim, o que nós estamos vendo? Os escritórios que são menores, eles têm muita dificuldade também de tracionar esse tipo de qualidade no trabalho, né? Então, o escritório menor, ele tem, às vezes, menos investimento, ele não tem um pessoal muito qualificado, ele não tem como dar atenção para o cliente de uma forma que o cliente necessita. Então, o escritório que é considerado pequeno, ou ele realmente vira essa chave para ele ultrapassar esse tamanho e isso crescer, ou ele vai realmente ficar muito pequeno. Mas aí a gente volta lá naquela conversa lá do início, na questão da valorização do seu papel como contador. Sim. Aí entra a questão de honorário, de fazer o cliente entender qual é o seu valor como contador. Por que seu escritório está pequeno? Por que você não consegue pagar melhor o seu profissional? Por que você não consegue colocar um profissional de maior qualidade? Porque você provavelmente está cobrando um honorário muito baixo. Muito baixo. E aí você não consegue fazer o seu escritório expandir. Então, assim, vira um círculo vicioso, entendeu? Na verdade, entra o dinheiro na mão direita e sai pela esquerda, né? Exatamente. Então, tudo começa naquele ponto inicial de você está valorizando o seu papel como contador? Sim. Que tipo de cliente você está trazendo para dentro do seu escritório? Então, tudo começa aí. Essa conscientização ali desses profissionais, né? Exatamente. Sim. Então, realmente, se você não fizer essa avaliação, essa análise, provavelmente vai chegar um momento que realmente o seu escritório não vai conseguir crescer. Crescer, né? Fran, agora conversando aqui, lembrei, eu estava conversando com um empresário hoje, e com relação, ele tem
uma distribuidora no Paraná, mas quer expandir os negócios para outros estados, né? Ainda não é cliente nosso e tal, nós estamos negociando, mas você acredita que passaram para ele que as transferências de mercadorias têm incidência de ICMS. E aí ele deixou de fazer negócios, perdeu a oportunidade por uma informação errada. E aí, Fran, o que nós vamos fazer com isso, hein? E quem que passou essa informação para ele? Quem foi a pessoa que a gente vai ver? Não posso falar nada. Você não pode contar. Não posso contar, mas isso é comum. O nosso papel é mostrar para ele que não há incidência, né? Mas mostrar de forma técnica. Sim. Né? Há ainda uma discussão, mesmo tendo a decisão final, né? Mesmo tendo uma decisão lá do STF, mas não há incidência de ICMS nas transferências de uma unidade para outra, né? Desde que seja uma filial do mesmo titular. É mostrar isso para ele tecnicamente, né? Para ele se sentir mais seguro. Agora você tocou num ponto interessante, porque assim, geralmente nós somos questionados, né? Mas isso aqui é seguro? Nós estávamos conversando antes, isso aqui é seguro? É difícil no Brasil você falar que é seguro. Isso que eu ia falar agora, que é o que eu falei antes. Nada na área tributária fiscal é 100% então, assim, seguro, né? Desde a gente sempre fala do melhor profissional ao iniciante, é difícil você falar que é 100% seguro. Não tem como você garantir que é 100% seguro. Nós vemos hoje muitos casos na internet, na televisão, na mídia, de que coisas que eram extremamente seguras e que já não são mais. Exatamente. Né? Então, eu vejo que nós da área tributária, nós estamos no fio da navalha todos os dias. Né? Sim. Então, é um ponto que é complicado. O risco que nós corremos é um risco muito alto. Risco altíssimo. Né? De hoje dormir, amanhã acordar. Amanhã você acordar e já tem que pagar todas as multas que tiver. Não sei como, mas sim. Mas aí surgiram, de uns tempos para cá, os seguros para escritórios, né? Sim, a gente tem os seguros de responsabilidade, né? Que nos ajuda, nos auxilia aí. É importante ter também, mas o que eu sempre procuro fazer, pelo menos, né, ali na consultoria, é sempre sugerir para o cliente a forma mais conservadora, né, dentro dos trabalhos. Lógico que sempre a decisão final vai ser do cliente, né? Mas, pelo menos nos nossos trabalhos, a gente sempre sugere a forma mais conservadora. Sim. Ainda assim, sempre tem outra situação risco, que pode surgir o risco. Mas, pelo menos, se houver algum questionamento, a gente ainda tem a chance ali de ter argumentos, tem argumentos para uma contestação coisa, e tudo mais, né? E sempre trabalhando com créditos que realmente são devidos. São créditos existentes. São créditos existentes, são créditos bons, líquidos e certos, né? Nunca indo muito para o duvidoso, ou quando é um crédito que é muito questionável, a gente sempre sugere, vai pela via judicial, né, que é mais seguro. Então, sempre trabalhando da forma mais conservadora e mais segura para o cliente. Consegue uma liminar primeiro, depois você utiliza, ou faz lança um direito, depois você reverte isso para abatimentos e tal, né? Exatamente. Isso é importante. Aí entra naquela questão justamente do empresário ter a possibilidade de ter profissionais para isso, né? Porque daí o empresário que ele já é maior, ele consegue ter essas consultorias mais especializadas, né? Exatamente. O empresário pequeno, muitas vezes, ele não vê nem a importância disso, né? Então, é um ponto... E aí, uma coisa bacana que aconteceu nos últimos tempos também, muitos cursos online, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo clássico que é público, o G4 Educação, né, dos meninos lá. Tenho alguns clientes que já fizeram os cursos deles, e uma coisa que eu fiquei feliz, porque eles trouxeram para mim depois estratégias que eles aplicaram nesses cursos que nós já fazemos. Então, assim,
Fiquei feliz nesse ponto, entende? Então, o que eu vejo? Mas são empresários que já têm um porte maior, que já têm um conhecimento, que eles sabem que é importante eles participarem desses cursos, né? Sim. Eu gostaria que todos os empresários tivessem essa consciência de que realmente a contabilidade faz parte do negócio dele, faz parte da vida dele, né? Você também deve ter visto vários exemplos já no dia a dia, do passado até agora, de pessoas que tinham ótimas ideias, tinham ótimos produtos, mas a administração era péssima e aquilo não deu nada, né? Sim, com certeza. E outras pessoas que às vezes não sabiam nada de contabilidade também deram certo porque buscaram profissionais bons para ele fazer aquilo, né? Sim, sim. Eu penso que a gente tem que sempre ter do lado bons parceiros, porque a gente nunca sabe tudo, né? E a gente sempre tem que buscar boas informações e boas assessorias, Sim. né? E assim, quando a gente fala da área tributária, a gente não pode só falar assim, buscar restituição de imposto. A gente tem que pensar que a gente está trazendo um bom fluxo de caixa. Sim. A gente tem que pensar que a gente também está trazendo, de certa forma, uma boa gestão financeira, né? E aí você também pode falar melhor sobre isso. Então, a gente está melhorando também outras áreas Sim. da empresa, né? Então, o empresário ele precisa pensar na área tributária de uma forma mais macro, né? Sim. Não só no, o imposto, aqui estou pagando né? imposto, estou pagando menos imposto. Não, você está gerando ali um fluxo de caixa, está melhorando a sua gestão também financeira, Sim. você está podendo pegar esse dinheiro e investir em outra área da sua empresa, Sim. ou em maquinário, ou sei lá, Produtividade, ou em funcionários melhores, enfim. Sim. Então, é uma visão, você precisa ter uma visão diferenciada. Isso. Né? E bacana essa sua abertura com relação a esse ponto, porque assim, a maioria das empresas que eu visito, elas falam que o problema delas é o tributo. Eu não tenho margem porque o tributo é o problema. Eu não tenho caixa porque o tributo é o problema. E na verdade, se você vai entrando na gestão da empresa, você vai vendo que o tributo é o menor problema, né? Outras situações ali da empresa são muito piores. Não tem fluxo de caixa, não tem uma DRE, ele não sabe qual que é a margem bruta, ele não sabe qual que é o markup que coloca dentro do preço de venda. Então o tributo é o menor dos muitas vezes, mas o empresário foca falando assim, eu não gosto do governo e não gosto do tributo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então esse é um ponto que eu vejo que tem que se parar de colocar esse mito de que a empresa tem dificuldades por causa de tributos. Não é só por causa disso. O tributo é um dos pontos dentro da administração. Né? E às vezes o cara nem calcula, né? Não faz nenhum cálculo de todo o processo dele, né? Entrou, qual foi o meu custo, não faz nenhum markup lá, não faz nenhum preço de venda, não sabe nem de fato realmente qual é a margem dele. Simplesmente vai lá, pega, o meu preço vai ser esse. Multiplica por 3. Multiplica por 3, aí não chega numa margem, não faz mesmo de fato qual é a margem dele. Justamente. Não é, principalmente empresas do simples, né? Ela não sabe o varejo é muito assim. O varejo é assim. Comprei por 10, vou vender por 30. Vou ter 20 de lucro. Então, assim, realmente não tem como dar certo, né? Não vai bater, a conta não fecha. Não fecha, e aí você falta caixa, onde é que está o problema? Aí fala, é o tributo. Tô pagando muito imposto. Tô pagando muito imposto. Isso mesmo. Mas acontece muito isso. Né? Acontece muito. Né? E aí eu vejo que muitas vezes, assim, eu chego na empresa e falo assim, olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado, tal. Aí o empresário olha para mim e fala assim, Ângelo, eu faço isso há 30 anos. Minha empresa está de pé há 30 anos. Agora você vem falar para mim que o que eu estou fazendo há 30 anos está errado? Isso. Sim. E aí, muitas vezes eu falo assim, puxa vida, cara, como é que eu vou convencer esse cara? Porque ele não tem como ser convencido. Porque para ele essa é uma verdade absoluta. Então é difícil isso, sabe? Sim. E aí, olha a nossa importância nesse processo. Porque assim, o que eu vejo muito das consultorias,
principalmente, né? Porque assim, a consultoria ela é formada em sua maioria por advogados, né? E tem também contadores, né? Contadores, né? Eu falo que a gente se complementa, Sim. né? Os advogados e os contadores. O contador, ele precisa entender um pouco ali do direito, obviamente, não vai entender profundamente, mas precisa entender um Sim. pouco. E o advogado, ele precisa entender de contabilidade, também não profundamente, mas precisa entender, Sim. né? Senão... Mas assim, quando a gente fala de consultoria, a importância da gente entender o processo de uma empresa, Justamente. né? Justamente por isso, porque quando você vai sentar com o cliente, você precisa entender ali, como que começa ali o processo Criar industrial, o o fluxo do processo e onde termina. Isso. Para você conseguir auxiliar o cliente, não é só pegar as informações ali e ver onde tem oportunidade. Isso. Não, é entender todo o processo. Olha, né? que você falou uma coisa agora interessantíssima, porque eu já visitei empresas que o empresário falou assim, o meu contador já fez um planejamento tributário para mim. E aí eu pergunto como foi feito. Ele falou assim, ele jogou num sistema online lá as informações e deu lá que não era viável. Eu falei assim, cara, planejamento tributário, ele é personalizado. Não existe planejamento tributário padrão para todas as empresas. Isso é impossível. As tais calculadoras online. Gente, calculadoras online. Já vou mandar aqui, ó. Gente, calculadoras online. Não. Definitivamente não. Justamente. Então, assim, isso faz com que o empresário tenha essa má impressão de que, como é que alguém veio me oferecer um planejamento tributário que alguém já fez? A metodologia para planejamento tributário, ela é muito específica. É você entender o negócio da empresa, você entender a empresa como ela funciona. As particularidades da empresa, exatamente. E aí eu vejo muitas vezes assim, o meu contador já fez um planejamento tributário para mim, mas o que ele fez? Ele simulou para mim Simples Nacional, lucro real e presumido. Mas ele só fez a mudança, assim, e calculou as alíquotas diferenciadas? Cara, não pensou em mais nada. Não pensou em mais nenhuma estratégia. Entende? Isso aí não é planejamento tributário. A nível de produto, não identificou se de repente tinha algum benefício fiscal. Nada. Não faz nada. Então eu vejo que assim, o planejamento tributário, ele é um dos pontos mais importantes dentro da empresa também. Né? Então essa parte tributária, se o empresário não tiver uma atenção para isso, de uma forma muito específica, realmente ele no dia a dia ele está sofrendo. Está sofrendo. Né? Exatamente. Já vi muitos casos, inclusive, que empresas geraram muitos débitos tributários por erros na hora de escolha da tributação. Né? Empresas com 2 milhões de parcelamentos tributários e que, na verdade, não deveria existir nem um centavo por causa de erro na escolha do planejamento. Né? Erraram na hora de escolher. Na hora de escolher, né? Um outro ponto importante, né, da consultoria é não levar checklists de produtos, né? Ouça o cliente, né? Ouça a necessidade do cliente. Não enfiar goela abaixo teses tributárias, produtos para o cliente. Às vezes aquilo não é a necessidade do cliente. Justamente. Ou às vezes até é uma oportunidade boa para o cliente, mas não cabe para ele. Às vezes aquela oportunidade vai sair mais caro do que a oportunidade em si. Às vezes a implantação da oportunidade vai sair mais caro do que a própria oportunidade. Né? Então, assim, ouça o cliente. É melhor ouça mais do que fale. Justamente. E aí, depois de entender a necessidade, aí sim você oferece produtos adequados para o cliente. Personalizado né? Personalizado, exatamente. Pela estrutura dele, né? Para a estrutura dele. Né? Não existe planejamento tributário e reorganização empresarial de caixinha. Não é algo que você vai comprar pronto, né? E nem produtos, né? Às vezes eu vejo as consultorias indo lá, eu tenho isso, tem essa tese. Às vezes até o cliente já fez, ou... Gente, isso é chato, é maçante, o cliente não quer isso. O cliente quer um atendimento personalizado, ele quer ser ouvido, ele quer algo que você atenda, ele quer algo diferente, entendeu?
Então, O basicão, aquele basicão feijão com arroz, ele já não convence mais, né? não convence. Já foi, já deu. Sim. Todo mundo faz isso todo dia, Sim. né? Ele É mais do recebe, mesmo, né? ele recebe centenas, dezenas de consultorias todos os dias, Sim. fazendo isso. Então, seja diferente, né? Fala pra gente um pouquinho, Ângelo, da questão da consultoria financeira. Financeira, né? Como que vocês trabalham, se está tendo muitos casos. Sim. Fran, você comentou uma questão agora, dessa questão da importância, né, de o contador e do advogado ter essa interação, né? Muito. E eu trago essa sua fala justamente para a consultoria financeira. Para ser um consultor financeiro, você não precisa ser contador, mas você tem que entender de finanças, né? E o que eu vejo muito é que as empresas elas têm uma necessidade de uma consultoria financeira especializada e que elas não têm essa noção dessa necessidade, né? Conversando com uma empresária, inclusive, hoje, ela falou assim, Ângelo, eu estou perdida, eu não sei quanto é que eu tenho para pagar semana que vem. Então, assim, o empresariado hoje, a maioria, eles não têm um fluxo de caixa para saber o que tem para pagar semana que vem. Você entende? Então, como é que você faz uma administração financeira sem você ter as ferramentas para isso? E aí, a consultoria financeira, justamente, ela vem para te entregar essas informações para que você, empresário, consiga gerir o seu fluxo de caixa, gerir a sua empresa de uma forma mais facilitada, né? Então, eu vejo muito assim, talvez eu até vou arriscar a dizer que a consultoria financeira seja um ponto mais importante do que a própria contabilidade fiscal. Porque é ali que está o ponto-chave para saber se a empresa vive ou se ela morre, né? Sim. Então esse é um ponto que eu vejo assim que a consultoria financeira ela tem que ser tida pelas empresas hoje como algo primordial. Ela tem que ser encarada hoje, sempre, mas hoje eu estou falando, como algo de necessidade, né? Ela tem que estar hoje num fluxo de caixa obrigatório. Sim. Toda empresa deveria ter uma consultoria Eu falo financeira. que a área tributária ela é uma das áreas que pode te gerar um fluxo de caixa para melhorar a sua área financeira. Justamente. Mas a área financeira é imprescindível para fazer o negócio girar, e, enfim. Sim. Realmente é o diferencial, né? É aonde você tem que ter ali toda a sua atenção. E aí você tem alguns segmentos, por exemplo, você pega alguns atacados, alguns segmentos que a margem é muito baixa. Então, se você vacilar um pouquinho, o seu resultado já é negativo, né? Sim. Então, por exemplo, parte de controladoria dentro das empresas. Eu vejo que é um problema sério. Um problema sério. A empresa não consegue saber como que ela faz para controlar um contas a pagar e um contas a receber, né? Esses dias eu estava no empresário, ele fatura bem, e eu falei assim, fulano, vamos colocar todas essas informações suas no sistema? Ele quase encerrou o contrato comigo. Ele falou, não, cara. Eu não quero mexer com o sistema, não quero saber de burocracia, de software, não quero nada. Ele tinha todas as duplicatas dele num caderno. Onde é que ali ele controla, no caderno. Então, assim, quantos títulos em duplicidade ele já pagou nessa vida? Quantas contas a receber ele já perdeu? E é ele que faz essa gestão, ele não tem um funcionário que faz isso para ele. Ele e a esposa. São 6 lojas, fatura quase 8 milhões por mês, mas é um modelo de negócio. Parece brincadeira eu falar, ele fala faturar 8 milhões por mês desse jeito? Desse jeito. Se bem que ele já está sem cabelo também, né? Mas pouco é por causa disso. Que loucura, né? É isso aí. Então eu vejo assim, situações básicas e mínimas não tem nas empresas. Entende? É como se você na sua casa falasse assim, eu não sei quanto que eu ganho, também não sei quanto que eu gasto. Se um dia alguém chegar me cobrando aqui, eu vejo o que eu faço. Gente, é assustador, né? Desse jeito. Tô falando que às vezes a gente fala. Tem gente que não acredita, mas isso é muito comum. É muito comum. É muito comum. Não é normal, mas é comum. Entende? Não deveria ser normal, né? Então, uma empresa que fatura 8 mil desse jeito. E
ter as coisinhas ali manual. Tudo assim, no machado mesmo, na coisa ali. Então, quando surge esse pessoal da internet que estão ali oferecendo esses cursos de gestão financeira, eu falo, cara, todo mundo deveria ir lá fazer esses cursos. O que você acha dos cursos da Olha, internet? a maioria são ruins. A maioria é o marketing digital ali, pulsando na veia, né? Os livros do Paulo Coelho, desculpa, Paulo Vieira, né? Vamos lá de novo. Muitos cursos, a maioria dos cursos da internet são ruins. São as traduções aí do Paulo Vieira, dos outros marketing digitais dos Estados Unidos, dos coaches aí mais modernos e tal, né? Mas tem alguns cursos bons. Tem alguns cursos bons que traz conceitos, né? Tem que filtrar, né? Tem que filtrar bem esses cursos. Mas eu vejo assim que, aquele exemplo que eu dei antes aqui de empresários meus que foram, clientes que foram fazer esses cursos, que voltaram com ideias boas. Então, assim, eu vejo que tem qualidade. Mas aí são cursos um pouco, não são tão acessíveis, né? Não, são cursos mais avançados, realmente, né? Que realmente, assim, tem o custo é um pouco mais alto. Uma seletividade maior ali desse público também que vai fazer esses cursos, né? Mas cursos que entregam, né? Entregam alguma coisa. Mas são a minoria. Então, assim, são a minoria. Há cursos muito caros que nós vemos por aí que não entrega nem o que um assistente poderia fazer no dia a dia, né? Sim. A gente vê isso muito na prática, né? Tem bastante. Só que o marketing é tão bom que as pessoas compram, né? Compram. Hoje em dia se compra qualquer coisa, é só saber divulgar, não é verdade? Saber. Se a pessoa tiver mais sensível, ela compra. Mais ou menos isso. Se ela tiver mais sensível, ela compra. Enfim. O que você acha dos profissionais? Você que tem escritório, quantos profissionais você tem hoje? 60 e poucos, mais ou menos. 60. Você acha que o mercado está difícil encontrar profissional da nossa área? Está quase impossível, na verdade, né? E vou te falar uma coisa. Os cursos de contabilidade hoje estão minerando no Brasil. Hoje eles estão surgindo a todo momento, né? Mas a questão não é nem a quantidade de profissionais. A questão mesmo é eles quererem fazer aquilo que deveria ser feito, né? Então, eu vejo assim, antigamente, talvez, posso falar isso há mais de 5 ou 10 anos, não existia tanta facilidade com algumas coisas que distraíssem esses profissionais para outras situações. Hoje, praticamente todo mundo quer ir para o marketing digital, uma coisa que é mais fácil, você fica em casa, ganha dinheiro sem fazer esforço, o jogo do tigrinho, aquela coisa, né? Mas isso é temporário, né? Isso é temporário. Essas pessoas que tentam fazer isso, ganhar dinheiro dessa forma, é por um tempo e depois, né? Então, o que eu vejo do mercado hoje na nossa área contábil? O profissional que tiver um pouquinho só de esforço, não precisa ser muito mais do que o normal, ele já está na frente de 99% de todos os outros. Já se sobressai. Né, aos demais. Está muito fácil ganhar dinheiro. É só você ser um pouquinho melhor. Não precisa nem fazer muito esforço. Porque o nível está tão baixo que se você for um pouquinho só melhor, você já está a anos-luz da maioria. Você entende? Então, tem muitos profissionais da nossa área, mas a seleção aí é só peneirando mesmo. Difícil, muito, né? Tá difícil. E assim, nós atuamos na área tributária há muitos anos, né? A gente sabe que a área tributária não é uma área fácil. A área tributária é uma área que te gera dúvidas todo momento. Não é porque você tem 10, 15, 20 anos de experiência que você vai fazer aquilo ali, às vezes de olho fechado, não é bem assim, né? Não, então, a gente tem dúvida todos os dias. Todos os dias. E eu vejo assim, o esforço que nós tivemos para a gente chegar no nível que nós estamos, foi um esforço que não foi um esforço comum. Não. Entende? Só que foi as pessoas... um grande se vira. Foi um grande se vira. Foi. Estuda sozinho, fica até de madrugada. E a gente não tinha Google, tá? Não tinha Google para lá pesquisar. ChatGPT, né? Não tinha, a gente só tinha a biblioteca que a gente tinha que ir na biblioteca, pegar o livrinho. Verdade. E essa dificuldade assusta também os novatos, né? Assusta. E o pessoal realmente fala assim, poxa, eu tenho que largar tudo isso para eu ser isso? Então fala assim, não, quero hoje. Aí ele fica com hoje, porque ele não quer ter todo esse trabalho para amanhã ele estar num outro patamar. Entende? E aí, assim, vem a segregação natural.
É a seletividade natural. O mercado vai deixando aqueles que não são muito bons para trás, eles vão ficando, e os que se sobressaem vai tendo as melhores oportunidades. Eu acredito que isso sempre existiu e vai continuar existindo, né? Então, quanto a isso, eu vejo assim, questão de igualdade, né? Depende qual é a igualdade que nós queremos. Então vamos por assim, eu não posso querer ser igual a todo mundo, e nem todo mundo vai querer ser igual a mim, né? Então Sim. vamos imaginar o seguinte, se eu me esforço... Acho que nem pode, nem não dá, tem como, não dá, né? não tem Então, como. assim, o meu esforço é diferente do seu. Então, nós temos que ter uma diferenciação na nossa remuneração, no nosso reconhecimento, né? Se for todo mundo igual, ninguém vai fazer nada. Então, eu vejo que nós estamos falando justamente da área contábil. O mínimo esforço hoje, ele já se sobressai, porque já não existe quase nenhum. Para ser bem honesto, entende? Então hoje o mínimo já é muito grande. É um problema, infelizmente é um problema. E você vê, né, hoje que as pessoas poderiam entregar muito mais. Por quê? Porque hoje é tudo tão tecnológico. Na nossa época era tão manual, né? Sim. Nota manual, você tinha que ficar lançando. Impressora matricial, você tinha que imprimir aqueles rolos gigantes de... Impressora matricial, máquina de escrever. Você tá brincando. Você tá brincando? Não, eu tenho lá em casa uma máquina que dessa. Não era na sua época. Fala na minha parede assim, lá. Hoje é tudo tão, né? Digital. O sistema já praticamente faz tudo. Entrega tudo. Então, olha o tempo que você tem para buscar informação, para se atualizar, né? Hoje a gente tem o Google, tem as informações ali em tempo real, instantâneo. A gente tinha que ir na Receita, tinha que enfrentar fila, pegar a senha. Sim. Então, assim, cara, a informação está ali. Tem essa oportunidade, né? Tem essa oportunidade. Então, só realmente não cresce se não quiser. Eu já cansei de falar isso para a nossa equipe, para várias pessoas. Eu falo assim, olha, a área contábil, todas as áreas estão mudando, mas a área contábil ela está num processo de informatização, digitalização, que a pessoa que ela é só uma pessoa que fica escriturando, um escriturário hoje, contábil, fiscal, um auxiliar, daqui a um tempo ele vai ser obsoleto. Não vai precisar mais dele, porque o sistema já faz a integração fiscal quase 100%. A parte tributária, se um analista bom for na empresa e fazer toda a parametrização tributária, já faz a integração direta correta. Então, muitos auxiliares vão acabar ficando pelo caminho. Ou você se especializa mesmo, ou esse seu feijão com arroz aí, tá fora. Não vai conseguir, exatamente. Né? E aí, assim, tem que mudar o nome, né? Por exemplo, um analista. Se é uma pessoa que está lá digitando no sistema, ele não é um analista. Então. Analista, para mim, é outra função, né? Sim. E outra, imagina uma pessoa que está lá digitando nota, né? Fazendo uma apuração. Ela sai hoje do escritório, que tem um sistema, e vai para uma empresa que usa um ERP. É outra pegada. É outra pegada, porque assim, ela tem que entender do processo da empresa, tem que entender das outras áreas. O que eu estou fazendo aqui que está interferindo lá no marketing, que está interferindo no comercial, que está interferindo lá na TI, que está interferindo no financeiro. O sistema é todo amarrado, É interligado. Né? Então, assim, não é só lançar a nota, né? Então, eu penso que analista, ele tem que entregar mais do que só lançar nota, né? Então, eu acho que vale aí a dica, né? Não deveria nem lançar, ele é um analista. Ele tem que fazer mais do que lançar nota, né? E há uma confusão muito grande, né? Do que é um auxiliar, do que é um assistente, do que é um analista, porque todo mundo se acha analista, na verdade. Mas não é. Mas né? Se você vê, por exemplo, os currículos que nós recebemos, pessoas com 2, 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, já é uma analista. Já chega como um analista. E aí? E ainda tem diferença, né? Do analista júnior para o analista pleno para o analista sênior. Tem diferença. O RH tem uma dificuldade muito grande hoje de fazer essa seleção. Porque, assim, só ir por currículo, você é muitas vezes enganado, né? É na tem que prática, aplicar teste. É a prática que a coisa vai mostrar, né? Tem jeito. Mas é uma coisa que
eu acredito que com o tempo, mais digitalização, mais isso tende a piorar. Achei que você ia falar, não, vai melhorar. Não, vai piorar. Não. Vai A piorar. minha análise é que tende a piorar. Mas, enfim, né? É assim. Eu trabalhei com meu pai de pedreiro, lá com 14 até os 18 anos. Aí, algumas vezes, quando eu vou reclamar com a minha mãe, ela fala assim, filho, mas é melhor ser pedreiro ou fazer o que você faz hoje? Aí me dá um conforto até, sabe? Não desmerecendo os pedreiros, porque meu pai foi pedreiro a vida inteira. Mas assim, ainda se tivesse que escolher, talvez eu escolheria ainda como que eu estou agora, né? Não, claro. Mas assim, é uma evolução, né? Você começou lá com seu pai, mas você estudou, você buscou evoluir, Sair né? daquela Sair daquela situação. Agora tem gente que tá confortável tá assim, confortável, tá tudo bem, né? Entrou numa zona de conforto e ok, né? Sim. Tá tudo bem. Agora um ponto interessante que você falou, talvez a gente vai pro nosso final, zona de conforto, né? Eu acredito que tanto você quanto eu, nós estamos buscando a nossa zona de conforto. Ah, não, eu cheguei no momento, o pessoal fala, tem que sair da zona de conforto. Não, eu agora estou no estágio que eu quero chegar na minha zona de conforto, Não gente. vejo a hora de chegar, né? Tô entrando nos 40, Sim. Quero chegar na minha zona de conforto. Justamente, cara. E aí, agora eu só falo para as pessoas, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu já tô na minha, né? Eu quero chegar, pelo menos. Né? Quero chegar Sim. na zona de conforto. Eu só incentivo os jovenzinhos a saírem dela. Exatamente. É isso. É isso aí. Beleza. Papo legal, muitos assuntos. Muitos. Tem muitos ainda para tratar aí no futuro. No nosso próximo podcast a gente conversa mais. Foi bacana, né? Foi. Espero que da próxima vez aí também trazemos mais casos reais, alguma coisa assim. O internauta também que estiver assistindo a gente aí, quiser mandar alguma pergunta, quiser trazer algum tema interessante. A gente vai debater na próxima. Beleza. Fechou. Então, obrigada. Um abraço aí, pessoal. Um abraço.